chamo agora para a gente continuar para o fórum presente. Vamos ouvir como é trabalhar. Temos duas pessoas que trabalham no Correio Nacional Argentino, já por bastante tempo são líderes de projetos atualmente, e eles têm muito aqui para contar sobre off-track. Espero que vocês contem só a parte boa. Eu passo a palavra para vocês. Olá, olá, boa tarde a todos. Eu sou Jorgelina Lopes, estou me preparando aqui para apresentar para vocês. Bom, como já o Jonathan nos apresentou, sou Jorgelina Lopes com o Guilhermo. Vamos falar um pouco sobre como que foi a implementação do Offset Track aqui no Correio Argentino e que processos nos ajudou a avançar, e vamos só contar para vocês um pouco sobre a nossa história. Bom, o Correio Argentino é o correio oficial da República Argentina. O Correio Argentino, a história do Correio Argentino é poder chegar a todos os cantos do país onde nenhum outro correio privado chegue. Então, a gente conta com quase 1.500 sucursais, assim, em todo o país. Historicamente, o Correio Argentino, ele se dedicava à parte postal apenas, né, às cartas, podemos dizer assim. E já tem alguns anos que o alvo do Correio Argentino mudou um pouco. E começamos com planejamentos estratégicos e focarem na parte de transporte de pacotes. E o objetivo é ser um líder, e já somos, na verdade, porque o Correio Argentino trabalha com embalagem, clientes muito grandes do estado, trabalha para o Ministério da Saúde, e o programa Remediar é um programa que leva medicamento para todo o país. E também temos outros ministérios de saúde, Ministério da Educação e todo esse segmento para as seleções. E este ano estamos com eleições aqui na Argentina e ajudamos nessa parte também. Trabalhamos em conjunto com o Office Track para poder conseguir alcançar, realizar todos esses processos e trazer informação, coletar informações, e temos muitas coisas que a gente consegue fazer online. Aqui vocês podem observar a história a partir do início da implementação da Office Track, como cresceu a quantidade de licenças de dispositivos móveis. O primeiro projeto que foi implementado com Office Track foi em 2017, com 300 licenças, e isso foi crescendo. O primeiro projeto que foi implementado Office Track foi o de coleta. Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente o que nós chamamos processo de coleta. O que nós observamos aqui nesse gráfico é que, com o passar dos anos, foram se somando licenças de distribuição, que são as tarefas relacionadas às entregas de pacotes ou a parte postal para os destinatários. Aqui, em outubro de 2019, nós vemos um aumento das licenças que tem a ver com a parte eleitoral, com as eleições. Aconteceu a mesma coisa em 2019, em 2021 e agora em 2023. Nós estamos trabalhando com quase 8.000 distribuidores ou transportadores. E isso se reflete cada vez que temos eleições. Toda
toda essa rastreabilidade dos elementos eleitorais, as urnas, telegramas e assim por diante. Guilhermo, que é especialista nessa parte, logo vai contar um pouco mais sobre o que nós fazemos com Office Track durante as eleições. Para um outro grande processo que se utilizou Office Track em maio de 2022 foi o Censo Nacional, também com sistema de traçabilidade, da mesma forma que nas eleições. E estou me esquecendo que em abril de 2020, por causa da pandemia, aumentou o número de dispositivos móveis para aumentar o contato que tinha o distribuidor com a pessoa que levava uma carta ou um pacote. Por isso, tivemos que colocar mais dispositivos à disposição na rua, não somente tarefas via formulário, para que fosse mais rápido essa coleta de informações na rua. Isso também por causa da pandemia. Com toda essa revolução durante a pandemia, Office Track também nos acompanhou e saímos rapidamente de toda essa situação. Aqui o que nós podemos observar é o que seria o processo de coleta. Telas para mostrar como foi complementada essa coleta com o Office Track. Para o que nós chamamos de coleta, o que nós fazemos a partir do sistema, nós temos um sistema interno, que é o Central Pack, que é o que nós chamamos ordens de trabalho. Essas ordens de trabalho, elas têm vários pacotes para poder buscar em determinado fornecedor. Nós geramos essa OT com todos esses pacotes e designamos um transportador. Isso vai viajar, chega para o transportador que tem atribuído um dispositivo móvel. Essa tarefa é via Office Score. Quando entram e estão assim determinadas já as tarefas, a primeira coisa que é feita é selecionar a ordem de trabalho através de um código de barras e logo depois vão lendo também todos os pacotes que vão ser levados para um ponto de correios. Depois que se lêem todos esses pacotes, o que deve ser feito, aqui nós temos nessa tela para poder observar. A primeira tela seria a ordem de trabalho, depois nessa segunda são todos os pacotes que devem ser retirados, lidos, e assim que eu dou o fechamento, a aplicação diz está bem ou não. Poderia, quando lê duas vezes o mesmo pacote, pode falar que está em duplicidade, que esse pacote não existe na OT que foi determinada, ou pergunta se deve levar ou não, dependendo da situação. Então, logo se faz esse fechamento dessa ordem de trabalho, se faz um equilíbrio da que foi lido, do que está faltando, ou se há algum elemento ainda faltando. E essa é principalmente a primeira parte do que é essa coleta. Toda essa informação viaja através do sistema de Central Pack. E, de forma automática, é gerada uma outra tarefa, que é um controle. Esse controle é feito por outro usuário, que é um usuário supervisor. As tarefas são geradas e o supervisor deve atribuir essa tarefa de supervisão para poder controlar tudo que chegou pelo correio. Ou seja, tudo que os transportadores levaram é fechada essa tarefa, esses pacotes viajam para
um ponto de correio e, através de outro controle da coleta, que deve atribuir essa pessoa, esse supervisor, ele vai informando os pacotes que já estão chegando. E se faz um controle do que o transportador trouxe que realmente chegou no correio. Isso, com certeza, impacta no nosso sistema Central Pack. Agora, nós estamos vendo o que seria o processo de distribuição da mercadoria. Eu vou passar a palavra para o Guilherme para explicar um pouco melhor essa parte, o que nós fazemos com a distribuição e rastreabilidade. Muito bem, eu vou contar como é que começou tudo isso na parte de distribuição. Nós já tínhamos clientes, já tínhamos começado com Office Track, com essa parte da coleta para a retirada dos clientes e toda a informação. Quando os pacotes são retirados, os clientes que vão no correio para poder distribuir, tinha-se colocado essa solução de coleta. Bom, os clientes começaram a solicitar mais informações online sobre a distribuição, ou seja, da última parte, em que momento o pacote vai ser entregue em determinado lugar. No início, tudo isso começou com um dos clientes que, além de saber essa informação, também queria fotos da documentação que estava assinando no momento que estava assinando. No momento que ele assinava, tirávamos uma foto desse documento assinado e eles tomavam ações, logicamente do lado administrativo da empresa, para faturar a venda em particular, faturar isso que tinha sido vendido, e tinha essa comprovação de um documento e uma assinatura, e claro que toda essa informação era registrada. Com isso, começamos toda essa parte de distribuição para determinados clientes. Por isso, nós começamos com um baixo volume, utilizando o dispositivo. Isso continuou crescendo e avançando. E, bom, se nós utilizamos essa solução para isso, vamos usar para outras distribuições que temos. E começamos a preparar diferentes clientes e diferentes soluções para cada uma das etapas e entregas que são feitas nessa última milha. Para isso foi implementado um conceito de tarefas. E nós tivemos um questionamento com o Abstract, que era o volume que manipulávamos nessa última parte. Nós falamos de 300 a 350 mil pacotes diários que são entregues, ou seja, são 350 mil tarefas que devem ser enviadas para a Office Track. Essa foi uma limitação no início, até que fomos nos ajustando, otimizando, melhoramos e chegamos a suportar todo esse volume. O problema não eram os 350 mil, mas o tempo que gerava essas 350 mil entregas, que é muito curto o tempo. Entre as 6 ou 7 horas da manhã e as 9 horas da manhã, devem sair os carteiros, os transportadores, os distribuidores, ou aquele que distribui esse envio, que faz a última parte da entrega. Por isso, para isso era gerado esse conceito de tarefas com Office Track, um processo que nos deu muito trabalho e muito esforço de ambas as partes para conseguir aguentar esse volume que nós estamos falando de 350 mil, por exemplo. Isso na parte de distribuição e a última parte da entrega que nós chamamos de última milha. Bem, aqui nós vemos o traslado, o transporte de material eleitoral. Durante as eleições, nós pensamos, bom, sempre o Correio trabalhou para realizar as eleições. Mas, a partir do ano, não estou muito certo, talvez 2019, sim, 2019, na contratação que foi feita, nos pediram ter
um acompanhamento dos componentes eleitorais. Para isso, foi desenvolvido um sistema que é a rastreabilidade de componentes que Georgelina já tinha falado, tanto para as eleições, ou também entrega de materiais. Usamos essas mesmas soluções e na parte de distribuição, ou seja, as leituras que devem ser feitas quando determina uma urna para um caminhão ou uma urna que é entregue em determinado lugar, tudo isso era feito por leituras. E nós coincidimos bastante com a equipe que fez a apresentação anterior. Nós utilizamos também o TC25 e estamos agora implementando o TC26 para essa mesma solução. O TC25 já vem com uma nova geração, que é a TC26. Então, o que foi feito para o que é o tema das eleições, se usou o conceito de tarefas. As Tudo aquilo que fazia o sistema era planejar no sistema toda essa distribuição a nível nacional. As tarefas eram enviadas a partir da aprovação dessa informação, se enviava essa informação para a Office Track e a Office Track distribuía para cada um dos operadores que se determinava esse envio ou essa ordem que deveria executar cada um. Os operadores dos dispositivos, com usuário e senha, recebiam todas as tarefas que deveriam fazer a gestão. Tudo aquilo que eles deveriam fazer. Retirar num lugar e entregar em 4 lugares. Uma tarefa para cada uma das coisas que deveria fazer. Se são 4, eram 4 tarefas. Para melhorar essa parte do processo, o que foi feito se dava uma tarefa de retirada, ele fazia essa retirada, o Office Track recebia essa informação, enviava para a rastreabilidade, e a rastreabilidade fazia uma ordem de entregas. Era ainda mais controlado o processo. Se ele não recebia uma retirada, não tinha formulário de entrega. Esse foi o início da rastreabilidade. Depois da rastreabilidade, isso continuou melhorando e percebemos que sempre fazíamos as mesmas coisas, enviávamos tarefas e o operador ficava esperando que chegasse essa tarefa e por causa do sinal, às vezes há lugares onde não há sinal de internet, então às vezes é difícil descarregar essa tarefa pela internet. Então se implementou uma nova solução que ao invés de usar tarefas, usávamos formulários. Era uma alternativa que oferecia Office Track. Ao usar os formulários, um formulário livre, que o transportador, aquele que tiver que fazer a gestão, dá na mesma que seja um transportador ou alguém do correio que foi determinado para realizar a tarefa, ter o remetente de traçabilidade, de rastreabilidade. Tem um código de barras na parte inferior, onde tem todo um termo técnico que fala em que operação está, qual é a origem, qual é o destino, qual é a carga aproximada que você está carregando, tudo incluído nesse código de barras. O operador deve ler isso e ler toda a sua carga que vai subir no seu caminhão ou vai descarregar em determinado ponto. Ele lê e transmite essa informação. Essa informação é recebida a partir do sistema de rastreabilidade e tem um painel de controle para monitorar, fazer o monitoramento, não com as tarefas como era antes, mas também assim, sobras, faltas e recebimentos. São 3 estados possíveis quando ele recebe um componente. Pode ter alguma coisa que não estava planejada no momento, que ele acabou recebendo, pode falta a leitura de um componente. E nesse controle ativamos, então, em toda a Argentina, para que se faça a gestão, se houver uma urna que foi entregue num lugar errado ou qualquer problema por erro humano. Então, essa ativação é feita por ali.
Em relação ao censo, foi implementado o mesmo critério, mas não usamos tarefas, mas usamos exclusões e formulários, com o mesmo critério. O sistema de rastreabilidade tinha um container, esse container que tem um código de barras também, e tem um termo técnico onde dá toda a informação da operação, origem, destino, informação de todo tipo, que ajuda. Esse código é muito importante para esse tipo de gestão. O operador deve ler essa parte e observar todas as caixas e colocá-las nesse container. Feita essa tarefa, era enviada e se tivéssemos que colocar mais conteúdo ali, a operação era a mesma. Era lido o formulário, era determinado o container e era feita a sua distribuição. Isso é o que na atualidade nós estamos realizando com a rastreabilidade para o censo e para as eleições. Para essas duas soluções foi implementada essa solução. Essas são as fotos das pessoas em campo e utilizando o formulário, que foi a última implementação que nós fizemos. E com formulários nessas eleições resultou num bom procedimento. Aqui nós estamos vendo um pouco os próximos passos do Correio, junto com OffiTrack, avaliando as possibilidades que nos oferece OffiTrack, o início da jornada através da figura do ativador, a otimização de roteamentos que na atualidade na atualidade não estamos utilizando, apesar de ser uma boa ferramenta, a administração de documentos, novas formas de pagamentos a distribuidores, um novo circuito de coleta um pouco mais ágil que o atual, que estamos pensando com formulários e não tarefas, novos painéis de controle personalizados e a médio prazo, eu gostaria que todas as tarefas de distribuição, tudo que são peças de controle, possam ser feitas via dispositivo móvel, porque na atualidade não estamos contemplando todas essas peças de controle, mas o objetivo é que tudo possa ser feito através de dispositivos móveis. E, bem, 100% da distribuição seria através de dispositivos móveis, logicamente. Bom, eu não tenho nada aqui a agregar, não sei se você tem mais alguma coisa. Se não, a gente fica por aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. Sim? Muito obrigado a ambos. Sim, de maneira resumida, vocês explicaram algo tão grande. Sim, cada processo é um mundo. Então, sobre isso, eu queria perguntar para vocês sobre, por exemplo, vocês têm eleições, né, presenciais, nacionais, né, provinciais também. São projetos muito grandes, assim, ao nível nacional, que a Argentina tem que coordenar, né, por um lado, os órgãos estatais argentinos e também tem que estar no meio, assim, de com a sede em Israel. E como vocês fazem para conciliar isso? Complica pra vocês? Não. Na verdade, a gente tem o Léo e você, que são os nossos contatos com Israel, e a resposta sempre foram muito boas. Não tivemos maiores problemas. Sempre tivemos ótima relação, a colaboração tem sido muito boa. Seja onde estiver o problema, você estava do nosso lado, do lado de vocês.
Sempre trabalhamos muito em conjunto para conseguir solucionar a questão. Bom, muito obrigado. Outra pergunta que chegou aqui no painel é sobre novos projetos ou melhoras futuras. Bom, tem alguns aspectos que eu vou adicionar aqui desse ano, por exemplo, mudar, trocar um servidor dedicado, a nível de sistema. Isso é bem complexo, né, vocês poderiam comentar sobre isso ou algum outro projeto que esteja avançando aí na parte de vocês? Bom, é um desafio, é sempre um desafio e terrível. Bom, esse assunto de servidor dedicado, sim. Foi bastante trabalho, não só passar para o servidor dedicado, e sim também, começar a utilizar a nova aplicação, NG, que a gente estava atrasado com a aplicação, a gente utilizava a outra aplicação, a gente sabia que tínhamos que homologar a nova aplicação, que tinha muitas vantagens, e a gente tinha que fazer todos os testes para homologá-la, e sim, bom, conseguir a aceitação de todos os envolvidos, porque não é só dizer: "Ah, a gente vai mudar para aplicação nova e já acabou", não é simples assim. Temos provas de estresse, testes ali com servidor novo, sempre com o suporte do Jonathan, do Leonardo, e nesse sentido, esse ano foi bem trabalhoso, o ano passado também, e esse ano com as eleições também. E outro assunto que não mencionamos, é algo que a gente está avaliando, que a gente tem que implementar, é a parte da entrega múltipla que a gente vem fazendo e é algo muito importante, porque vai facilitar bastante para a gente a tarefa quando há entregas, há muitas entregas de muitos volumes no mesmo lugar para não ter que fazer várias vezes a mesma coisa, né, preencher formulários várias vezes a mesma coisa, isso é muito importante. Bom, é isso, a gente continua trabalhando. Jonathan, posso fazer uma perguntinha? Desculpa, fiquei curioso. Bom, pela apresentação, a gente vê que houve uma evolução dentro da empresa, né, do uso do Alcitrec. A gente vê que, com a linha do tempo que foi apresentada, foram ofertados novos serviços e a carga é grande, né, pelo que a gente viu, e a carga de funcionários também é grande. Então, eu queria, na verdade, aproveitar esse momento e fazer duas perguntas relacionadas a isso. Primeiro, como foi internamente a identificação para novos projetos? Claro, o Alcitrec é fácil de montar, tem total liberdade e tal, mas como foi essa disseminação da cultura Alcitrec dentro da empresa, entre os departamentos? Então, olha, eu tenho um aplicativo aqui, podemos oferecer melhor serviço nessa parte, como foi internamente? E segundo, com os funcionários, são muitos funcionários, como chega a informação até a ponta? Como manipular, como usar, como é o treinamento, né, dos funcionários e dos gestores para usar a plataforma? A ver si te Bom, entendí. vamos ver se entendi a pergunta. A primeira é como reconhecemos as novas necessidades, novos negócios, certo? É isso que você queria saber? E isso, é um pouco do que sempre dizemos, são requerimentos de negócio, como, se move de uma forma geral a parte dos pacotes, porque a parte postal, assim, de cartas é cada vez menor. E a necessidade de negócio não só do correio argentino, e sim de toda a parte de pacotes, o correio aponta ali, mira em oferecer um serviço melhor e tenta estar à altura dos outros correios, e é por isso que a gente vai gerando novos negócios e novos requerimentos. E a outra pergunta era como fazemos para capacitar, né, os nossos funcionários. Bom, tem toda uma área responsável sobre a operação,
nós temos os referentes que estão responsáveis pela preparação, treinamento, não é agente de sistema, mas a gente tem uma área muito importante que está responsável por capacitar os funcionários, tem instruções, é uma tarefa muito grande, porque o correio tem gente em todo o país e com 1.500 sucursais não é um trabalho fácil, não é mesmo? E só complementando, parte da primeira pergunta, da primeira resposta que você deu, internamente, nesse crescimento, vocês sentavam com cada departamento, desenhavam o projeto, falou, olha, vamos usar assim, vamos fazer isso, chamava o pessoal da Alcicor da Argentina, Alcitreco, o Jonathan e tal, e junto desenham esse projeto, porque eu imagino que cada projeto existem desafios, às vezes desenvolvimento, customização. Era essa forma? Cada departamento vocês sentavam, desenhavam um projeto e aplicavam? No sé si cada departamento, hay Não sei áreas. se cada um dos departamentos tem área do correio que apresentam umas necessidades específicas e a gente senta, discute qual é a necessidade, qual é a melhor solução. E tem algo que não foi nomeado aqui, estava em uma dos slides, é um projeto que foi em paralelo para o setor de transportes. E eles utilizavam o Office Track para acompanhamento ali de transportes com algumas licenças, não lembro, Jonathan, se são mais de 100 dispositivos. E também foi uma necessidade, a gente falou com o pessoal da Office Core e a gente viu a melhor forma de implementá-lo, sempre de acordo com o que o usuário de negócio precisa, a gente discute e vê como podemos implementá-lo. Obrigado. Bueno, de nada. Muchas gracias por la Muito presentación. obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu repito um pouco os números, porque são números altos, mais de 300.000 tarefas que são realizadas diariamente. Acho que mais de 4.000 licenças todos os dias em campo, em média, chega até 8.000. Então, são muitas lições aprendidas, os números são muito grandes. E um lapso de 3 horas, muita informação que são processadas juntamente. A partir do desafio com o correio, não apenas os projetos em si, e também o volume de todos os serviços prestados. É um parceiro espetacular aí, argentino. Muito obrigado por ser nossos clientes e muito obrigado pela sua apresentação, pela apresentação de vocês. Obrigado.